Saravá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Que nosso Pai Oxóssi, que nosso Pai Oxalá possa nos inspirar na busca pelo conhecimento. E esse livro, com certeza, ele é um livro cheio de ensinamentos morais, né? É um livro que eu fiz questão de trazer para vocês. Ele é, sim, um pouco forte, mas faz a gente compreender as aparentes injustiças da vida. Por isso que eu acho importante a gente ter outros olhos. Eu tive muitos ensinamentos parecidos no kardecismo. Tinha muito romance que mostrava, que mostrava assim, olha, fez tal coisa em uma vida, na outra aconteceu isso, está colhendo fruto e assim por diante. Então, essa conta eu comecei a fazer muito cedo na minha vida. Eu, em torno aí de 12 anos de idade, eu iniciei no kardecismo, e não é iniciar indo lá só, não, eu iniciei lendo, e lendo muito. Eu li, assim, sei lá, na média um livro por semana, talvez 15 dias, então isso por muitas décadas, vocês imaginam. Então eu fui fazendo, essa conta para mim foi fechando, eu conseguia compreender que certas coisas que a gente não consegue hoje ver lógica ou ver justiça, tudo tem uma razão de ser, né? E a Umbanda depois, além de não excluir esses ensinamentos, ao meu ver, tá, gente, eu não estou desmerecendo o kardecismo, muito pelo contrário, mas, a meu ver, a Umbanda, ela acabou esmiuçando, aprofundando tudo isso que eu via e trazendo conhecimento muito prático para a nossa vida de hoje, que na verdade é essa que é importante. O que eu fiz, que eu deixei de fazer, meu amigo, se a gente ficasse, eu falo isso para vocês, se a gente ficasse martirizando ou se resignando para um pecado que eu não sei nem se eu cometi, pelo amor de Deus, isso não é vida, né? Então a gente tem que pensar no agora, inclusive pensar que certas injustiças, né? Nós não podemos nos revoltar. Não quer dizer que nós não podemos agir para melhorar, para resolver, né? Quando tem solução, mas sem se revoltar, entende? Nós paramos num momento do livro em que o Mário, né? Ele estava lá junto com uma enorme quantidade de espíritos que sofriam tanto quanto eles, e, inclusive, ele fala muito das deformidades, dos desvios sexuais e como esses espíritos sofrem do lado de lá, né? Então, o que se aplica para a parte sexual se aplica para os outros sentimentos negativos, o ódio, a materialidade, né? A pessoa que é muito ligada só no material, a inveja, o medo, que é outro sentimento terrível, a raiva, né? Então, o que ele fala? Iniciando lá o capítulo 8, ele diz assim: quando damos muita atenção a uma emoção e nos esquecemos das outras que compõem o nosso todo emocional, isso a gente está sendo conduzido para um extremo e leva a gente aos limites da loucura. O que eu falo para vocês? Qual é o primeiro sintoma que você percebe que está com um processo de obsessão ou com uma influência negativa? Você começa a ficar repetitivo em um pensamento, em uma emoção, entende? Negativo, claro. Porque aquilo, você só vibra medo, ódio. Você fica só presa, como se você estivesse preso uma tecla, né? Então, esses extremos, então quer dizer que você tem um espírito perto de você que irradia aquele sentimento para você e você acaba sendo influenciado por ele.
de maneira consciente, ou às vezes até inconsciente. Tem muito espírito que faz isso de forma inconsciente. Vamos explicar isso em um outro momento. Então ele fala, como toda manifestação de uma emoção em desequilíbrio, a lei nos aguarda no seu esgotamento final, para então começar a sua ação regeneradora. Primeiro você esgota a negatividade para depois regenerar. E ali, naquele lugar, ele via a expiação final da emoção sexual levada ao seu extremo. Lembra que eu falei para vocês que os desvios sexuais são um dos mais difíceis de purgar, de eliminar do espírito, tá? Aí ele disse: eu havia sido reduzido a um farrapo humano devido ao castigo imposto a mim pela lei divina. Quando a lei era acionada, eu nada podia fazer, senão dirigir para aqueles sofredores ali algumas palavras de consolo. E pouco a pouco, consolando os outros que estavam ali, ele voltava a ser o bom homem que havia sido na última encarnação. Que ele foi bom na última encarnação. Até que um dia, um grupo de espíritos enlouquecidos pelo desejo descobriu Priscila, que estava oculta pelo grupo. E ele até tentou ponderar, né? Pai, não faz isso com minha filha, deixa ela em paz, ela já sofreu muito. Ah, aquele grupo de espíritos chegou ali e falou: quem que é você para nos repreender, executor? Quando ela vendia seu belo corpo e seu sexo, você nada fez para desviá-la desse caminho. Quando ela era uma prostituta, você só se preocupava em evitar que ela fosse molestada por algum beberrão arruaceiro e nada mais. Não foi bom para ela ganhar o seu sustento com o seu tentador corpo e seu sexo ardente? Não era você o pai que nada fazia para impedi-la de ser uma meretriz? E isso é verdade. Então, aqueles espíritos vêm para atacar e começam a tacar um monte de verdade na cara dele. E aí o espírito faz o quê? Ele e qualquer um, quando começa a tacar as verdades que você não consegue negar nesse estágio, você baixa a cabeça e sofre ataques. Que é isso que aconteceu. Aí o espírito ainda diz para ele: você não sabe que os sentimentos não foram dados ao ser humano para serem comercializados? E ela? Ela não gostava de receber pelo prazer que proporcionava aos homens? Então agora ela vai nos dar prazer, pois aqui nós não pagamos nada. E aí, gente, esse grupo de espíritos agrediu o Mário com muita violência. E ele, que já estava reduzido a um farrapo, agora era chutado, esmurrado e nada podia fazer senão gritar de dor. Ele foi torturado, foi estuprado. Então, assim, ele já estava acabado, ele foi ficando ainda pior. E aí esse grupo de espíritos agressores se voltaram para Laís, que era feiticeira, e as mesmas acusações, violência sexual e estupro. Depois, para sua esposa, novamente, a esposa de Mário. E ainda falava que quando começa a falar as verdades, que tipo de verdade que eles falavam? Falavam assim, ó, você, né, que era a esposa, que era a Ângela, não se satisfazia com o marido e não se satisfez com o idiota do Vitor, né? Também, pois buscava o prazer com seu patrão, ou seja, ela também traía o Vitor com o patrão. Então ela traiu não só o marido, como depois o homem que o substituiu, né? E ela falava: não, não, eu só tive relação com meu patrão porque Vitor não ligava mais para mim e vivia bebendo dia e noite. Aí os espíritos começam. Quanto mais você tenta dar desculpa esfarrapada para os seus erros, gente, eles falavam assim: não lhe ocorreu que ele bebia tanto devido ao remorso de ter possuído a esposa do melhor amigo? Não, nada disso lhe ocorreu, pois você só pensava no prazer que ele lhe proporcionava. E aí, gente, eles foram muito torturados. Leiam um livro que conta todos os detalhes. Nesse momento, a dor e a humilhação, porque não é só o sofrimento de dor do perispírito, mas é a humilhação, é a degradação moral, de se sentir abaixo de um lixo, né? Porque toda essa violência, tudo isso que eles sofreram, estava destruindo o mental deles, né? O corpo espiritual foi, tanto de todos eles, foi violentado com crueldade máxima, né? E depois eles se voltaram para Priscila. E o mesmo com Vitor. Então, eles foram lá, fizeram tudo isso com todos eles. E ainda de Vitor, olha lá,
Ele falou, Vitor, na vida anterior, em que ele foi filho de Mário, ele tirou a própria vida, em afronta direta à lei maior, que lhe havia permitido reencarnar no meio hostil, já que numa encarnação anterior, ele havia escravizado 3 mulheres, fazendo delas suas vítimas sexuais. Então, vocês percebam que Mário, ele foi, na vida anterior, ele foi, vamos dizer assim, vítima, né? O Vitor foi vítima de Mário, que afastou a sua amada, pegou para ele, e o Vitor acabou se matando. Então dá a impressão de que o Mário era o cruel. Mas numa vida anterior, quem era o cruel era o Vitor. Então vocês estão vendo que assim, vai só vai só renovando, só mudando de lado. Só mudando de lado quem é o agressor e quem é agredido, mas eles se perdoam vida após vida. Um toma a mulher do outro. O Vitor tem essas tendências de escravizar sexualmente as mulheres e ele não perdeu, porque ele fez o quê? Estuprou Priscila, a filha, e matou a outra, né? Aí ele até fala, ele fala, Vitor, você não muda jamais, sempre age como um covarde. Quando que você vai se tornar um homem de verdade? Sim, é isso mesmo. Num outro tempo em que ele era chefe de uma aldeia, matou Mário para ficar com sua esposa, que era Priscila, e as 2 filhas, que eram sua atual esposa e a pequena Eliana. Vocês estão vendo o balaio bem antigo já? Aí um outro espírito grita: canalha, naquela encarnação você deu vazão a toda a covardia que há no seu mental. Mas quando foi a sua vez de suportar a prova, que ele era filho do Mário, e o Mário fez o mesmo com ele, matou-se. Ele fala: e quando a lei lhe deu uma oportunidade de reparar os erros, quando o Mário iria sofrer castigo por ter conduzido você à covardia do suicídio, o que você fez? Possuiu Priscila e despertou ciúme na sua antiga amante, que era a mãe, né? Então, olha só, todas as nossas relações, e aí eu incluo todo mundo, tá? Repensem aquele relacionamento que parece ser mais assim para você, porque a pessoa é assim, é difícil de suportar, etc, etc. Pode ser a sua vez, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Pode ser a nossa vez de dar um basta no ciclo de brigas, no ciclo de confusão. Entende? Como que eu não sei? A hora é agora. Com quem? Com todo mundo que eu conseguir. E os que eu não conseguir, eu me afasto porque eu tenho noção do meu tamanho. Ainda, num gesto asqueroso, Vitor, você matou Eliana, que havia sido sua mãe em outra encarnação. E, inclusive, olha o que os espíritos falaram para ele. Você matou aquela que queria te ajudar no futuro, fazendo ver que deixar Priscila em paz era a melhor coisa a se fazer. Então, Eliana já era um espírito que tinha vindo para ajudar o Victor. E ele foi lá e matou ela, criança. Aí esses espíritos olham para ele e falam: sim, Victor, nós lhe causaremos a dor que seus desejos covardes provocaram nas mulheres. Agora você vai sentir como é horrível ser violado por alguém embrutecido pelo maldito desejo do prazer do sexo. E Victor foi submetido à tortura do sexo, transformando agora sim em instrumento castigador. Era um paradoxo, mas era uma forma de ação violenta contida na lei. Na lei. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Todos nós conhecemos esse ditado. Todos nós. E aí, que tempo durou esse tormento? O tempo da destruição dos sentimentos e emoções relacionadas a isso. Pouco a pouco, eles foram deixados de lado. Para aí. Então, esse tormento, essa tortura, esse estupro, essas violências, durou enquanto eles ainda tinham qualquer traço de sentimento e relação ligada a esses sentimentos. Então, o Vitor, que era estuprador, ele foi estuprado pelo tempo suficiente até que ele abandonasse esse tipo de emoção. E não é que abandonar da boca para fora, tá, gente?
Nós estamos falando aqui de espíritos que conseguem, e depois de desencarnado, eu falei para vocês, a verdade é o pensamento e aquilo que está dentro da gente. A gente não consegue mentir e enganar assim tão fácil. Ainda mais esses espíritos que estavam ali para isso. Entende? Então, isso aqui é muito, eles são muito precisos no que eles estão fazendo. E Vitor não, e Mário, ele orava a Deus em silêncio para que se apiedasse de todos nós, ele disse. Ele se agarrava à crença de que Deus não o havia esquecido, mas tão somente ele, Mário, se tornara algoz de si mesmo. Então, ele tinha consciência de que estava colhendo os frutos daquilo que havia semeado. Isso já é um bom sinal. Depois desse período vieram os cascavéis, e aquele bando de cascavel que deixou todo mundo mais aterrorizado ainda. E aí a voz que ele tanto temia se fez ouvir. Adivinha, né? Como vai, chefe? Ainda restou algo para mim, do outrora tão frio e cruel executor? Sabia que o guardião transformador entregou esse vale inteiro para mim? Agora tudo isso é meu, executor. E aí o Cascavel ainda lembrou ele, falou: e você que um dia cruzou meu caminho e quis me matar, né? A quem, e queria matar também a quem eu devia proteger, você agora é meu. Que ironia, hein, chefe? Ele falou: lembre-se de quando eu falei que seria o único que poderia ajudá-lo? Chegou sua hora, chefe. Aí Mário, desesperado, ele fala: mate-me, réptil, crave suas presas venenosas em meu mental e acabe comigo para sempre. Eu já não suporto mais tanto sofrimento. O Cascavel diz: quê? Eu vou me transformar num miserável executor igual a você? Nunca. Ele fala: não, não, eu tenho minha moral. Gente, é muito irônico, né? Eu tenho minha moral e razão para ser o que eu sou. E não vai querer que eu caia mais do que cair, não é mesmo? Ele fala: agora vem pedir para que eu te liberte do abismo que você mesmo cavou com suas ações? Ele fala: Ele fala. Aí o Cascavel ainda fala para ele: você ainda vai sofrer mais algumas transformações, viu, chefe? Ele fala: mas transforma em quê? O Cascavel diz para ele: olha, você vai ser transformado em algo melhor ou pior do que era antes de ser imposto aqui sob minha guarda. Ele fala: mas como que alguém pode melhorar nesse inferno, réptil? Ele fala: chefe, você teria coragem de executar mais alguém? Aí ele responde: não. Hoje eu me arrependo de ter feito tal coisa. Aí ele pergunta: hoje você teria coragem de interferir no karma de mais alguém e só piorá-lo? Ele fala: não. Eu estou pagando o preço por ter ousado fazê-lo com a minha filha. Eu falo: então, chefe, então você já melhorou. Ainda que você não tenha noção de tudo que lhe ocorreu, mas você já se transformou. Até me pediu para executá-lo. Você era um executor e teve a coragem de pedir para uma cascavel que lhe cravasse as presas para que parasse de sofrer. Ele fala: sim, réptil. A única maneira é suportarmos nossos tormentos calados. Aí o cascavel fala: também está indo para pior, porque o momento é de olhar para o alto e não de se voltar para a autoflagelação. Pausa aí, gente. Esse ensinamento é importantíssimo e eu falo isso muito para vocês. Quando a gente se pega com os nossos erros, quando a gente toma consciência dos nossos erros, fala: nossa, como eu errei, eu fiz errado, eu não sabia. E a gente faz isso muitas vezes na nossa vida. Porque somos falhos, somos encarnados, somos humanos. E quando a gente erra, qual é a melhor atitude para se ter? Eu sempre falo isso para vocês. Ter responsabilidade e não culpa. A autoflagelação vem da culpa. Culpa não leva nosso espírito para lugar nenhum. Aliás, até leva para baixo, para caída, tá? Então, é ser responsável. Sei o que fiz, sei que está errado, vou reparar, vou corrigir aquilo que eu consigo. Se eu não consigo corrigir, aparentemente, porque algumas coisas são incorrigíveis, então eu
tomando consciência do meu erro, não vou fazer mais. Entende? Isso é ser responsável. E vira e mexe, gente. Tem gente que você fala uma, fala duas, fala três, a pessoa nega, não quer saber. Não, não tá fazendo errado. Não, não sei o que, não, não sei o que. Mas vai chegar uma hora, e às vezes chega bem rápido, uma hora que a pessoa é confrontada de uma forma que ela não consegue negar. Aí ela cai na culpa. Ai, meu Deus, eu errei mesmo, que eu sou horrível, o que que eu fiz? E fica se remoendo, se autoflagelando. E serve para quê? Para nada. Seja responsável. Aprendi a lição e vou fazer diferente daqui em diante. Esse é o sentimento que nós temos que ter na nossa vida, se quisermos evoluir sem ficar se flagelando, se culpando, se remoendo, porque isso atrapalha os outros sentidos também. Entende? E é exatamente isso que o Cascavel falou para ele. Falou, não, meu amigo, agora é hora de olhar para o alto, não é de ficar se autoflagelando. Aí o Mário olha para ele e fala assim, mas quem é você para falar em Deus? Ele fala, eu? Eu sou alguém que caí e teve quem o acolhesse enquanto ainda era tempo. Hoje eu sou o que sou, mas sei porque sou assim e o que devo fazer para não cair mais. Olha, isso, o nome disso é consciência. Sei também o que devo fazer para saldar um pouco dos meus débitos. Aí o Mário pergunta, quem que te ajudou, Réptil? Ele fala, o mesmo, aquele mesmo que você, sua filha e sua amiga feiticeira tentaram arrancar da carne. Ele fala, é isso mesmo, chefe. Ele nos ajudou, ele o ajudou muito enquanto estava no mundo dos espíritos. Mas agora ele está na carne e nada pode fazer por você. Ele fala, mas então quem que pode me ajudar? Ele fala, ore a Deus. E talvez alguém ligado a você na sua última ou numa outra encarnação venha socorrê-lo sob o amparo da lei. Aí ele fala, não, mas só resta minha filha, Eliana e meus pais. E o resto estava tudo com ele no buraco, né? Ele fala, amigos, eu tive apenas aqueles que de mim se aproveitavam quando eu tive dinheiro. Ou seja, ele estava sozinho, né? Alguém que interceda, alguém que não tinha ninguém para interceder por ele. Aí ele falou, ixi, chefe, então você está muito mal, porque sua filha está no local para onde são levados espíritos de crianças que não têm pais. E quanto aos seus pais, bem, eles já reencarnaram. E muito menos podem fazer por você, pois ainda são crianças. Aí ele fala, ai meu Deus. Ele fala, não tem a quem recorrer. Aí o Cascavel fala, como não, chefe? Você acabou de pronunciar o nome dele em desespero. Ele fala, é, tem razão, amigo Cascavel. Só me resta Deus. E ainda ele completa. A todos os habitantes desse lugar só resta Deus ou a perdição total. Aí Cascavel dá uma outra lição para ele. Somente dois seres imortais, invisíveis, onipotentes e oniscientes vivem no interior de todo espírito humano e podem ouvir aos que chegaram onde vocês chegaram. Ou seja, naquele buraco profundo. Ele fala, é isso mesmo, chefe. Em seu ser imortal, vivem em equilíbrio esses dois seres, que podem fazer o bem e podem fazer o mal. Então, o seu mental pode pedir pelo poder de Deus e suas ações nobres, mas você também pode pedir pelo Senhor das Trevas em suas más ações, não é mesmo? Então, clame um dos dois e sairá desse abismo mais dia menos dia. E vai, mas o que que eu devo fazer, Sete Guizos? A quem que eu chamo para ser ouvido rapidamente? Ele fala, sou um péssimo conselheiro executor. Lembra-se de dois homens que velavam por sua filha Priscila, eram os dois guardiões que velavam por Priscila, antes dela se tornar uma prostituta? Ele falou, lembro. Pois eu era um deles, executor. Era aqueles que cuidavam da Priscila, que tentaram avisar Mário, e o Mário não os ouviu, e aconteceu tudo o que aconteceu. E aí o Cascavel voltou à sua forma humana, e ele viu nele um dos homens que tentavam protegê-la e guiá-la.
E ele falou, mas e quem que era o outro? Era meu companheiro sete presas, ou seja, aqueles dois eram sete presas e sete guizos, assumindo sua forma humana para fazer a guarda, eram guardiões de Priscila, para que não acontecesse tudo o que aconteceu. Ele falou, é isso mesmo, chefe. Nós tentávamos fazer nosso trabalho como nos havia sido ordenado pelo nosso chefe na luz, mas você se deixou levar pelo que habita no lado negro do seu mental. Não é o capeta que está por fora, não, gente. Ele fala do lado negro que está dentro do seu mental, dentro da gente. Ele fala, azar o seu, não? Ele fala, então, clama um dos dois, chefe. Lembre-se de que quando você chamou pelo auxílio das trevas, veio rapidinho, não é? É, isso é verdade. Mas eu só piorei a situação para todos nós. Ele falou, então, chefe, clame o da luz, que certamente irá se clarear, assim como tudo à sua volta. Se clamares as trevas, logo tudo se escurecerá. E ainda um outro ensinamento importante: é mais fácil descer do que subir. Se quiser subir, terá que apanhar pedra por pedra e construir a torre que o elevará desse abismo negro em que se lançou pela vivenciação dos vícios das trevas. Terá que erguê-la numa altura onde exista a verdadeira claridade da razão e do saber. Aí Mário pergunta, fala, mas como é que você conhece os mistérios sagrados, Sete Guizos? Como pode saber tanto e ainda ser um réptil? É o engano das formas. Ele fala, nem todos que você vê na forma de uma cobra são o que aparentam ser. Eu, como um cascavel, posso rastejar por todos os abismos das trevas da ignorância e recolher aqueles que, de uma forma ou de outra, eu ajudei a cair. Só assim poderei construir a minha torre. E espero um dia poder transformá-la num farol que ilumine o caminho dos que queiram me seguir, elevando assim suas torres à minha volta. É bem bonito, né? Ele fala, mas quem foi o mestre que o instruiu, amigo Sete Guizos? Ele falou, eu já te disse, foi aquele que vocês tentaram arrancar da carne. E ele falou assim, eu vou ouvir seus ensinamentos, eu vou lutar para não cair, Sete Guizos. Daí o Sete Guizos fala, como? Ele fala, clamando ao único que me restou. E o único que me ouvirá nesse abismo profundo. Somente Deus pode me ouvir. Então clamarei por ele e sei que serei ouvido. Ah, isso é certo, executor. Mas o tão ansiado auxílio poderá demorar para chegar. Ele tem que encontrar alguém que queira descer até aqui para resgatá-lo e ajudá-lo a se curar e reiniciar sua caminhada. E como fará se você não tem ninguém que se lembre de você? Ele fala, não importa, meu amigo. Deve haver alguém em algum lugar que queira, num gesto extremo de amor e caridade, vir auxiliar, quando assim Deus achar que eu merecer. Nesse momento, os guizos começaram a soar e ele falou, ó, tá na hora de eu ir. Eu falei, Sete Guizos, por que que ninguém daqui, desse abismo que a gente está, foi picado pelos seus amigos? Porque aquele ali ficou infestado, né, de cascavel. Ele fala, não, novamente, ele fala, nem todos os que estão ocultos sob a forma de cascavéis são venenosos. Muitos a mantêm assim como eu faço por simples conveniência. Assim podem fazer o bem e reconstruir suas torres que um dia destruíram por praticarem o mal. Vocês estão percebendo, gente? As formas têm a sua utilidade. E eu falo isso principalmente para a esquerda, porque certos Exus e certos pombagiras que têm formas determinadas, essas formas não são por vaidade, não são por... Tudo tem uma utilidade. Então, tem Exu bonito, com aparência bonita, charmoso. Tem Exu horroroso, demoníaco, com cara, chifre, rabo. Tem, claro que tem. Eu não vi? Não, não vi. Mais ou menos, quer dizer. Mas um dia o menino que matou nós tudo, que ele falou, vocês que pensam que Exu não tem rabo e não tem chifre. KKKKK. As verdades que eles dizem, né? E aí eu vi. Um dia eu vi.
uma outra entidade que ela só não era mais da imagem demoníaca porque falta elemento na Terra para descrever aquilo que eu vi. Não tinha pele, tinha escamas, como se fossem escamas de um corpo em formato de mulher, mas são só as formas, com asas, como se fosse de um dragão, de um morcego, preto e vermelho bem escuro. O rosto era inteiro de escamas. Era uma figura, assim, bem próxima daquelas figuras fantasiosas. E era uma guardiã. Entende? Então, as formas servem, tem a sua serventia. E a forma da cascavel também. A forma de Exu-Mirim também. A forma das crianças também. A forma do preto velho também. Por que você acha que os pretos velhos, e na nossa casa isso é evidente, que a nossa casa tem chefe de preto velho. Gente, quando qualquer pessoa, você não importa a forma que você chega lá, quando chega à frente de um preto velho, quebra, gente. Você quebra a pessoa, que é a docilidade, o carinho. Então, essa forma carinhosa, inclusive de ser, de agir, de conversar e de se portar, tem uma utilidade, tem uma serventia. A forma rígida, forte, firme de caboclo tem outra serventia. A forma alegre do baiano, descontraída, tem outra serventia. E com isso eles vão conseguindo seus objetivos de trabalho na luz, utilizando-se dos arquétipos que existem na Umbanda. Entende a beleza da nossa religião? Ele fala, ó, os 7 guizos, que ó, já estão chacoalhando de novo, né? Ele fala, executor, vejam que de nós, cascavéis, todos esperam apenas o mal. Por isso somos temidos e evitados. Enquanto que daqueles que têm uma forma humana, ninguém sabe o que esperar. Quando alguém vê uma cascavel praticar o bem, se surpreende, pois dela só esperava o mal. Né? E aí ele tem que se retirar e voltar para a crosta terrestre. Ele fala ainda, antes de qualquer coisa, o mal vai bater a sua porta de novo, executor. A lei sempre manda alguém para te avisar antes, e esse alguém sou eu. Então, o seu tormento está prestes a se consumar. Ou seja, tudo que ele sofreu ainda ia ter mais. A transformação, então, cessará. E vocês subirão ou descerão. Pois o guardião transformador quer esse abismo vazio em pouco tempo, que tinha uma nova leva para vir. Ele fala, e quem que vai vir nos atormentar? Ele fala, ó, quem virá para induzi-los a escolher o caminho mais curto que os leva para fora desse abismo serão as cobras negras. Comecem a descobrir o simbolismo das aparências e saberão por que as cascavéis são rajadas numa mescla de branco e preto. E saberão que ainda estão submetidas tanto à ação da luz como das trevas, que é o caso dele, né? Cobras totalmente negras significa que não há luta, pois já fizeram sua escolha final e se entregaram às trevas. É a lei, executor. E ele fala, até qualquer dia.